Boa noite, meus irmãos. Abram sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12, no verso 15. Graças a Deus que a gente tem a oportunidade de estar aqui de novo. Cada culto que acontece, eu penso numa palavra que Jesus disse e que ela se confirma. É que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tantas coisas acontecem, meus irmãos. Esse mundo inteiro lutando contra e a igreja permanece de pé. Deu para ouvir agora? E a igreja, obrigado, Regina. E a igreja permanece de pé, irmãos. Então, toda vez que a porta da igreja se abre, eu penso assim, é uma palavra que se cumpre, né? Se não fosse uma coisa de Deus, não subsistiria. Quantos projetos a gente vê que se levantam e por muito menos caem? Porque enfrentam muito menos pressão do que a igreja e caem porque não suportam. E a igreja tem que haver algo de sobrenatural nisso. Mateus capítulo 12, irmãos. E Jesus, sabendo que os fariseus estavam planejando matá-lo, ele retirou-se então daquela região. E muitos seguiram com ele. E ele curou todos os enfermos e que haviam entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam o meu servo, aquele que escolhi. Ele é o meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Não lutará e nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será a esperança de todo mundo. Irmãos, duas analogias aqui o profeta Isaías usa, né, para falar sobre quem Jesus seria e qual seria o seu ministério. Ele fala, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que está fraca, ou em algumas versões, o pavio que fumega. A cana quebrada é um talo de uma planta que eles usavam para fazer instrumento de sopro, para tocar música. Então, durante a colheita, né, daquelas canas caiu no chão e depois que ela era trilhada e quebrada, não tinha mais utilidade, não servia mais para fazer os instrumentos. E poderia ser descartada. E o pavio que fumega, ou a chama que está fraca, é a lâmpada, a lamparina, né, que tinha o paviozinho ali, e enchia de óleo e acendia o pavio, e ele ficava queimando. Quando o óleo estava para acabar, aí aquele pavio apagava e ele ficava só soltando uma fumacinha. O que é que normalmente se fazia? Tirava o pavio, jogava fora, botava um pavio novo, acendia. E ele está falando que Jesus é esse que vem não para descartar os fracos. Quem aqui hoje pode dizer que está fraco, meus irmãos? Durante esses dias que nós temos passado, tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, no trabalho, opressões que a gente sofre. E eu digo que a gente está cansado pelo trabalho, cansado por tantas obrigações que a gente tem, mas eu não descarto uma opressão maligna, que está sempre lutando contra a igreja. E muitas vezes a gente se sente fraco, e a gente se culpa por isso. Porque esse sentimento de culpa, né? Porque não está fazendo mais, e não está entregando mais, e principalmente na igreja, que a gente entende que está servindo aquele que nos salvou, que é o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E esse sentimento de culpa, né? Mas Jesus é esse que vem não para descartar os fracos. Não para descartar os fracos. Porque Paulo falou que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. O que a gente precisa é não buscar força em nós mesmos, mas as forças que estão em Cristo. É Ele que vem para nos fortalecer. É Ele que vem para restaurar a cana e fazer dela um instrumento de louvor. É Ele que vem para não tirar o pavio e jogar fora, mas para reacender o pavio. Busquemos forças em Cristo. E não é feio ser fraco, porque quando
onde reconhecemos a nossa fraqueza, é aí que nós podemos experimentar da força que provém de Cristo. Amém? Vamos orar? Quem é que vai louvar hoje? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Te agradecer porque dia após dia a sua palavra tem se cumprido, de que as forças do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E cá estamos nós, fortalecidos pela tua palavra, que sempre tem, Senhor. O Senhor sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para nós. Obrigado, Senhor, por nunca ter nos abandonado. Obrigado por ter nos ajudado na nossa fraqueza e nunca ter nos descartado quando nós negligenciamos tão grande salvação. Obrigado por tudo, que hoje seja um culto maravilhoso, Senhor. Que nós possamos louvar-te com toda a nossa voz, com a nossa música, Senhor. E que o teu nome seja engrandecido nesse lugar e dentro de nós. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite, igreja. Amém, a paz do Senhor esteja com todos. Se você quiser permanecer de pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. A gente sabe que os dias têm sido um pouco cansativos por causa do calor, né? Fica à vontade, irmãos. Se sinta à vontade mesmo para adorar o Senhor. Mas o importante é adorar o Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Te adoramos, Jesus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. E dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Será que você pode dizer como o nosso Deus é? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Pois Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Nós te adoramos, Senhor. Esse é o nosso Deus. Essa canção expressa o que o Senhor representa para nós. Essa canção nós cantamos muito na nossa igreja algum tempo atrás. E ela fala que lindo, lindo é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não há palavras para descrever. Não existem palavras para descrever o quão lindo é o nosso Deus. O quão maravilhoso Ele é, o quão bondoso Ele é. Um Pai presente. Um Deus que transforma alguém como eu e você em pessoas que não tinham valor, em pessoas que não tinham importância. Nós vivíamos como as outras pessoas do mundo vivem, perdidas, sem razão para viver, sem um propósito de vida. O Senhor escolheu eu e você. Eu e você fomos escolhidos por Ele. Só em pensar nisso, irmãos. Só em a gente imaginar, porque a gente não é merecedor. Nós não somos melhores que ninguém. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. O Senhor disse: tu vai ter um propósito aqui na terra. Isso é um privilégio para nós. E nós vamos cantar o quão maravilhoso Ele é. Nós te adoramos, Senhor. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então
mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono e mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Esse é o desejo do nosso coração. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Jesus, eu abro meu coração. Jesus, eu abro meu coração. Jesus, eu abro meu coração só pra te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você, meu mestre. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos ver a tua glória. Maranata, ora vem. Jesus, nós queremos ver a tua glória. Nós ansiamos ver a tua glória. Maranata, ora vem. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para a tua palavra, Pai. Nós não viemos aqui em vão, Senhor. Nós queremos ouvir o que o Senhor preparou ao nosso coração. Mais que cantarmos belas canções, mais que erguermos as nossas mãos, nós queremos ouvir a tua palavra. Pois é ela que transforma a nossa mente, Senhor. Ela que transforma o nosso agir, transforma o nosso pensar, transforma a nossa vida, Senhor.
Então fala ao nosso coração nessa noite, Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa história, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Obrigada, Deus. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar. Quem é que acredita que Deus existe? Quem acredita que o diabo existe? Sabia que tem gente que acredita em Deus, mas não acredita no diabo? É um perigo, sabia? Não acreditar que o maior inimigo que nós temos existe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Tem um alerta para nós. Primeira Pedro 5, 8. Diz assim: Sejam sábios e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Se você visse um leão andando em volta de você rugindo, você ficaria à vontade? Um leão rodando em volta de você, rugindo, louco para te devorar. Você ficaria tranquilo? Acharia que está tudo bem? Eu li um livro chamado A Arte da Guerra. E esse livro, eu não comprei. Esse livro chegou nas minhas mãos, chegou ali em casa. Eu creio que foi a esposa de um sobrinho meu que descartou uns livros que ela tinha e apareceu no meu cunhado ali uns livros ali, e esse livro, A Arte da Guerra, estava junto. E é um livro muito famoso. Um livro secular muito, muito famoso. E eu tirei um tempo para ler aquele livro por causa da milhões de cópias vendidas, e muita gente lê esse livro. É um livro de Sun Tzu.
que tem como mensagem principal esse livro: o fato de que os homens devem primeiro conhecer seu inimigo, antes de entrar em guerra contra ele. A principal arma para vencer o inimigo é você conhecer o inimigo que você vai enfrentar. E esse livro ensina isso. Se você for enfrentar o inimigo sem conhecer o poder desse inimigo, você está destinado a um fracasso. Quando os reis iam entrar em guerra contra uma outra nação, antes eles mandavam espias vigiar essa nação, para ver o poder bélico, ver os pontos fracos, ver por onde é que eles poderiam, a melhor forma de atacar aquela nação. Eles tinham que conhecer aquele inimigo que eles iam enfrentar, para chegar lá não ter nenhuma surpresa. Chega lá, se deparar com um armamento que eles não esperavam que o inimigo tivesse. Então, antes ele manda os espias. Aconteceu isso com Moisés, não mandou espiar a terra. Eles estavam prontos para entrar na terra. Espia a terra. E eles foram lá, se assustaram, porque a terra tinha gigante. Nós entrar contra esse inimigo, vamos morrer. Mas ele tinha uma promessa que Deus já tinha dito que ia entregar aqueles inimigos nas mãos deles. Deus não mandou espiar a terra, mas Moisés mandou espia a terra. Eles ficaram com medo. E por ficar com medo de enfrentar o inimigo, não confiando que Deus ia dar vitória para eles, eles pereceram no deserto. Mas conhecer o inimigo é fundamental. Conhecer Satanás, conhecer o diabo é fundamental, sabia? Porque se você não conhecê-lo, ele pode devorar você, tragar você. Quanto mais, ainda os cristãos devem conhecer seu arqui-inimigo, para não serem ignorantes de seus dispositivos malignos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Se nós não conhecemos Satanás, ignorarmos as suas intenções, formos ignorantes contra o seu agir, ele vai prevalecer contra nós. Ele vai prevalecer contra as nossas vidas. O maior bem que este mundo tem e conhecerá é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o maior bem que você pode ter? Conhecer o Evangelho. Porque se você conquistar o mundo inteiro, todos os bens do mundo, mas se você não conhecer o Evangelho, você perde a sua alma, sabia? Você perde a sua alma, você perde a eternidade. O conhecimento que esse mundo nos dá é apenas para viver essa vida que nós temos, esse tempo, esse sopro que nós temos. E nós podemos buscar conhecimento nesse mundo para viver tudo isso, e podemos nos dar bem, ter sucesso, ganhar o mundo inteiro. Mas se você não conhecer o Evangelho, você não estiver nem aí para o Evangelho, o diabo vai te tragar. Ele vai destruir a sua vida, ele vai destruir a sua família, e tem mais, ele vai destruir a sua eternidade. E o que é a sua vida, os seus anos de vida que você tem aqui, que é isso, perto de uma eternidade. O objetivo de Satanás não é apenas destruir o Evangelho, mas minar e distorcer as verdades que ele defende. Por quê? Ao fazê-lo, um evangelho pervertido se torna um evangelho nenhum. E os que o promovem se tornam-se amaldiçoados. Olha, o objetivo dele é esse. É perverter o evangelho. É trazer meias verdades. Porque uma meia verdade é uma mentira total. É trazer mentiras para os nossos corações. Gálatas capítulo 1, versículo 9, versículo 6, Paulo diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a você um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Assim como a serpente enganou Eva no paraíso, dizendo que ela não tinha a imagem e semelhança de Deus, dizendo que se Eva comesse do fruto, ela seria igual a Deus. Satanás vem hoje pervertendo o evangelho, vem nos enganando, vem trapaceando. Hoje somos enganados pela mesma serpente quando acreditamos que a queda não afetou o homem. Quando acreditamos que a queda não nos afetou. E que todos ainda são feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não preciso desesperadamente de salvação da justa ira de um Deus santo. Como que ele engana as pessoas? Não, a queda não afetou vocês. Está tudo bem, vocês continuam bons, vocês continuam a imagem e semelhança de Deus. Não, a queda afetou. E se ele consegue pregar o evangelho, dizer para as pessoas que está tudo bem, as pessoas nunca vão querer ir para Cristo, porque vão achar que está tudo bem. Nunca vão entender que estão desesperadamente perdidas, aguardando a ira do Senhor. É isso que Satanás tem feito nas nações. E tem enganado muitas pessoas. Um falso evangelho que levanta o ego das pessoas, que diz que está tudo bem, que pregam prosperidade, que pregam vida de Deus só nessa vida. É muito triste, irmão, ver isso. E tem muitas pessoas que correm atrás desses pregadores e continuam sendo enganadas, porque Satanás tem agido através dessas pessoas. O pai da mentira provou ser um magistral falsificador, transformando-se até em anjo de luz para enganar este mundo maldito que está sob o seu domínio. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ele continua agindo no coração das pessoas que ainda não são de Deus, para que as pessoas não venham a ser de Deus, não venham resplandecer a glória do Filho de Deus nos seus corações. Ele continua enganando. Satanás procura fazer os homens pensarem que pode, de alguma forma, se salvar. Como que ele faz as pessoas pensar que elas podem se salvar? Dizendo que elas são boas, que a imagem não foi afetada, que o pecado não é tão mal assim, que o pecado não destrói assim. E vai levando as pessoas a ver isso. Dizendo que homossexualismo não é pecado. Não foi nada, isso aí é normal. E muitas outras coisas, o orgulho, a mentira, o engano e várias outras coisas que vai destruindo as pessoas, achando que ele está tudo bem. O maior mal que este mundo está experimentando não são apenas as perversões sexuais promovidas em todos os lugares, ou a abominação do aborto, ou a idolatria descarada, mas o mal que vem daqueles que afirmam ser santos e estão roubando de Deus a glória devida ao seu nome. Ficamos focados apenas nessas coisas: depravação sexual, aborto, idolatria. E esquecemos que o maior mal está na boca daqueles que pronunciam um falso evangelho e destrói multidões, irmão. Destrói as pessoas. Estão pervertendo o evangelho e promovendo o falso evangelho de Satanás. Evangelho de Satanás. Satanás tem um evangelho, sabia? É boas novas para ele. Para nós são palavras que levam à morte. Um falso evangelho de Satanás, ao não declarar fielmente todo o conselho de Deus, são evangelhos pregados, irmão, mas pedaços do evangelho,
Pega um pedaço do evangelho aqui, misturaram com a mentira aqui, prega outro pedaço aqui, misturaram com outra mentira aqui, outro pedaço aqui do evangelho, e parece que é verdade. E parece que é verdade. A W. Pink era conhecido por ter dito que, se você não entender a doutrina do homem, você também não entenderá o evangelho. Não é a doutrina de homens, é a doutrina do homem. Qual é a doutrina do homem? Depravação total. Queda, destruição. O que a queda fez com o homem. Se não entendemos a nossa situação, a nossa posição diante de Deus, nós jamais vamos entender o evangelho da graça. Vamos tentar conquistar o nosso lugar no céu por nossas forças, por nossos méritos, porque somos bons. Se não entendemos a nossa real situação. O que o pecado fez com o homem. Portanto, é imperativo que a verdadeira igreja não tenha comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas sim as desvende, a conheça. Porque tem pessoas que não conhecem as obras das trevas. Porque o diabo, ele sabe imitar, irmãos. É um exímio imitador, ele imita as obras de Deus. E se nós não conhecemos as obras das trevas, nós podemos ser enganados pelas obras das trevas. Efésios 5, no 8 diz assim, ó: por outrora, vocês eram trevas. Amém? Vocês eram trevas? Quem aqui era treva, levanta a mão. Éramos, irmão. Éramos enganados. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Estávamos indo para o inferno, como diz o amigo nosso aquele, como uma flecha, nem ia fazer curva. Estávamos condenados. Por outrora vocês eram trevas. Nós éramos trevas. Nós éramos trevas. Mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Não somos mais trevas. Por quê? Conhecemos a verdade nos libertou. Mas nós também conhecemos as trevas. Temos que conhecer as trevas. Porque quando as trevas se aproximam, a gente tem que resistir a ela. Recuar, senão, se a gente não conhecer as trevas, a gente entra nas trevas de novo. E quando vê, está vivendo em trevas de novo. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Por que Paulo disse que aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor? Porque não é tão óbvio assim. Porque se fosse tão óbvio, ele não dizia assim, ó, aprendam a discernir. Ele só dizia assim, ó, vivam as coisas agradáveis ao Senhor. Mas não, tem que aprender a discernir. Porque tem coisas que são desagradáveis ao Senhor. E não é fácil discernir essas coisas. Nem tudo que é do bem é de Deus. Tem coisas que são bem disfarçadas e muito bem disfarçadas. E a gente abraça aquilo achando que é de Deus. É discernir. Vamos discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-na na luz. Exponham-na à luz. A hora que algo for apresentado para você, traga a luz da vontade de Deus. Traga a luz do conhecimento da palavra de Deus, para você discernir se realmente aquilo é agradável a Deus ou não é. Se aquilo realmente vem de Deus ou não vem de Deus. Seja a luz para aqueles que permanecem nas trevas, para que caiam em si e escapem do laço do diabo, tendo sido por ele levado cativo para fazer a sua vontade. 2 Timóteo 2:25. Deve corrigir com mansidão o que se lhe opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Não são nossos inimigos, estão prisioneiros do diabo. Exponham essa verdade para eles, para que eles possam sair dessa prisão. Tanta gente aprisionada pelo diabo, e estão vivendo uma vida excelente, de causar inveja.
Estão vivendo uma vida que tu olha assim, ai, como é abençoado por Deus. Oh, que bênção. Prisioneiro do diabo, irmão. Prisioneiro do diabo, porque não busca conhecer aquilo que é agradável a Deus, não discerniu o que é agradável a Deus, e estão vivendo a vontade de Satanás. Estão caminhando passos largos para o inferno. Aprendam a corrigir com mansidão os que lhe opõem a esperança que Deus lhe concede, para que Deus conceda arrependimento para eles. O diabo é uma realidade viva, ou ele nada mais é do que uma invenção da imaginação? São perguntas. Tem pessoas que acham que o diabo é uma invenção da imaginação. A palavra Satanás é meramente um sinônimo de maldade ou significa uma entidade concreta? Tem pessoas que é apenas sinônimo de maldade. É sinônimo de algo ruim, mas que não é uma pessoa concreta, não é um ser que existe, não é um ser que age. Para muitos, Satanás agora é visto como uma relíquia de superstição, um mito de uma era passada. Existiu um mito aí, mas não existe mais. A ideia popular, aquela que prevalece entre as massas, pode ser reunida a partir das representações que aparecem nos cartazes de rua, que devem ser encontradas em nossas revistas ilustradas e que são exibidas no palco, onde ela é retratada como um monstro grotesco, em forma humana, tendo chifre, cascos e cauda. Se mandar você desenhar Satanás aqui, o que você vai fazer? Primeiro desenha um homem. Bota um chifre, cauda, pinta de vermelho, os dentes grandão, orelha pontuda. Essa é a imagem que o mundo que jaz no maligno faz de Satanás. Tal concepção é um insulto às pessoas inteligentes e, em consequência, o diabo passou a ser considerado como um vilão, que assusta as crianças travessas ou como um assunto adequado para brincadeiras de piada. As pessoas inteligentes olham para uma imagem dessa e eles acham assim, não, isso aí é o diabo. É uma figura, é um brinquedo. Lembra daquela... Hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma propaganda que teve no RBS. Daí fui procurar no YouTube ali. Foi em 2003, faz uns 20 anos. Essa propaganda era uma campanha contra a violência infantil. Aparece a mula sem cabeça, aparece o boi da cara preta, aparece a bruxa malvada, aparece o diabo. Mesmo pé de igualdade com esses seres aí. Bicho papão aparece também, dizendo para não machucar as crianças. E o diabo dizendo, machucar uma criança é coisa que não se faz. Mesmo sendo o diabo, disse, eu não sou capaz. E fez sucesso, meu irmão. Ganhou até prêmio essa propaganda. Pegaram o diabo e colocaram junto com bichos da mitologia. Como se não fosse nada, fosse um brinquedo, fosse uma anedota. O próprio diabo como um ser bom, que ele não maltrata as criancinhas. Todo mundo achou legal. Todo mundo achou bonito. Existe muita ignorância a respeito do ensino da palavra de Deus. Ignorância sobre o Satanás da Sagrada Escritura. Muita ignorância, as pessoas não conhecem, irmão, o Satanás da Sagrada Escritura. É importante para ele que sua identidade seja ocultada, sabia? É importante para ele que as pessoas continuem não reconhecendo como um ser pessoal, não reconhecendo como algo verdadeiro. É importante para ele que ele viva camuflado entre as pessoas, e as pessoas acham que ele é só um bichinho da mitologia ali, que não faz mal para ninguém. Muitos empreendimentos malignos devem seu sucesso ao fato de que seu agressor permaneceu em segredo. Portanto, não é preciso nos surpreender ao descobrir que as massas não acreditam na existência de um diabo pessoal. Não acreditam de um diabo pessoal. Eles acham que isso é brincadeira. Estão seduzidas pelo diabo, estão sendo enganadas pelo diabo e acham que o diabo não existe. E para o diabo isso é uma festa. Ele está feliz da vida. Enquanto as pessoas acharem que ele não existe, as pessoas nunca vão resistir aos seus enganos.
O diabo sempre trabalhou secretamente e procurou esconder sua verdadeira identidade. Quando ele seduziu Eva, como é que ele apareceu? Forma de uma serpente. Ele veio camuflado na forma de uma serpente. E a serpente falou. Talvez Eva nunca tinha visto uma serpente. Quando apareceu falando, essa serpente deve falar. Ele veio na forma de uma serpente. Ele veio muito bem camuflado. Ele começou a conversar com Eva. E a Eva pensou que estava conversando com uma serpente. Mas era o próprio Satanás, tentando destruir o relacionamento deles com Deus. Quando ele apareceu diante de Deus para acusar Jó, ele esperou o quê? Até o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ele esperou. Quando os filhos de Deus foram se apresentar, ele entrou no meio, quietinho, entrando. E ele se apresentou também. E apresentou acusações contra quem? Contra Jó, porque ele é o acusador. Quando ele semeou o joio, ele o fez secretamente à noite. Quando? Quando os homens dormiam. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente na sua terra. Mas à noite, enquanto os homens dormiam, ou seja, não dorme. Fique esperto. Porque enquanto você dorme, ele semeia o mal no coração, no seu coração, no coração da sua família, porque ele está ali para semear isso. Ele existe, ele é um ser pessoal. Quando ele entregou o Senhor Jesus Cristo nas mãos dos seus inimigos, ele trabalhou através de quem? Através de um discípulo, de um apóstolo de Jesus, através de Judas. Ele veio camuflado. Nenhum apóstolo percebeu que Satanás estava trabalhando através de Judas. Só Jesus sabia. Só Jesus sabia. Satanás é um adepto de se disfarçar. Ele vem até nós, não como um dragão das trevas, mas transformado em um anjo de luz. Se aparecer um dragão diante de vocês, cuspindo fogo desse desenho animado, o que é que você faz? Você sai correndo? Quem sai correndo? Mas se ele aparecer uma gravatinha, bonitão, para conversar com você, uma voz suave, macia, lhe oferecendo algo, você vai correr? Não, você vai ver qual é a proposta. Esse cara aí parece um cara legal. Vamos ver o que ele tem para conversar comigo. Ele vem disfarçado, irmão, em algo bom. E as propostas dele são tentadoras. E ele sabe o que você mais deseja. Ele vai tentar você nessas coisas. 2 Coríntios 11, 12 diz assim, Paulo diz assim, eu continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidades àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, Paulo está dizendo, pregando o evangelho da verdade. Tem uns aí que estão pregando uma mentira, mas eu vou continuar firme aqui. Eu não vou vacilar, porque se eu vacilar, eles vão dizer assim, Paulo é igual a nós. Paulo assim, não, eu vou continuar firme, para não dar oportunidade para eles dizer que eu sou igual a eles. Não, eu não sou igual a eles. Eles pregam uma mentira, eu prego uma verdade. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você vê alguém enganando em nome de Deus, não se admire. Quando você vê alguém pregando mentiras em nome de Deus, não se admire. Porque o próprio Satanás, que é o mestre do engano, ele se disfarça. E essas pessoas se disfarçavam no apóstolo Paulo, viu? Se disfarçavam de apóstolos. E Paulo disse assim,
próprio diabo se disfarça, tu acha que esses caras não vão se disfarçar também? Vêm como ovelhas, mas são lobos devoradores. Ele vem para devorar o rebanho de Cristo. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas mãos merecem. Porque o diabo tem seus servos. E tu acha que os servos de Satanás não estão infiltrados aí no meio do povo de Deus, no meio dos pregadores? O campo de missionário dele é isso aí. Ele vem disfarçado de pastores, de apóstolos. Aí você olha assim, mas por que isso é um homem de Deus? Não, é um servo de Deus. Não, é um servo do diabo disfarçado, irmão Luciano. Paulo está dizendo, ele vem disfarçado. Porque o diabo se disfarça, ensina ele a se disfarçar também. Você fica ouvindo, e eles vão distorcendo. Quando você vê, você está distorcido. Você não sabe mais o que você acredita. Porque eles vão distorcendo o evangelho com mentiras, com meias-verdades, até que essas meias-verdades se tornam uma mentira inteira. E você já engoliu aquilo. Satanás é uma pessoa. Ele tem personalidade. Os nomes pessoais são atribuídos a eles. Quais? 35 vezes ele é denominado o diabo, que significa o acusador ou caluniador. Acusando os santos diante de Deus e alterando o caráter de Deus diante dos homens. 52 vezes ele é chamado de Satanás, que significa inimigo ou adversário. Satanás se refere ao seu caráter, o maligno adversário de todo o bem, de Deus ou de suas criaturas. Diabo refere-se ao seu modo de realizar seus desígnios malignos, por calúnias, mentirosas, falsas acusações, mentiras malignas. Ele é chamado de príncipe do mundo, que define sua posição em relação à nossa terra. João 14:30 diz assim, Jesus diz assim, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus está conversando com o seu discípulo e de repente assim, vamos sair daqui que o príncipe deste mundo está vindo. Jesus viu Satanás se aproximando deles para ouvir a conversa. Vamos sair daqui, que esse cara está vindo aí, mas eu não tenho nada com esse cara aí, tá? Eu não tenho nada a ver com ele. Jesus conhecia Satanás. Quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, ele foi ser tentado, mas com pleno conhecimento do que Satanás iria fazer. E Satanás chegou lá fazendo o quê? Oferecendo milagres, pão, prosperidade, todos os reinos da terra, ofereceu poder. Todas essas coisas Satanás lhe ofereceu para Jesus. E Jesus recusou todas elas. Porque Jesus conhecia Satanás. E sabe que aquilo que vem de Satanás vem para destruir. Ele é chamado de Beelzebu, que se refere ao cabeça dos demônios. É chamado de Beelzebu. Mateus 12:26 diz assim, Jesus disse assim, se Satanás expulsa Satanás, Jesus começa a expulsar os demônios e ele diz assim, tu está expulsando os demônios em nome de Beelzebu, né? Jesus disse assim, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Ele é mencionado como maligno. Mateus 13:19 se refere a ele como precursor de toda a iniquidade. 13:19. Quando alguém, Jesus contando a parábola do semeador, ele diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Você está preocupado em entender a palavra de Deus? Ou não tem interesse nenhum em entender? Para não se envolver.
Quanto mais eu sei, mais serei cobrado. Mas se não souber nada, já está julgado. Quando você não entende, o maligno vem e rouba do seu coração. Quando você entende, ninguém arranca isso do seu coração, essa verdade. Quando essa verdade, você entende essa verdade, o inimigo não consegue arrancar do seu coração. Quando você é pego por essa verdade, ele vai vir com mentiras para arrancar essa verdade, mas você vai dizer, não, essa verdade faz parte da minha vida agora. Eu entendi essa verdade, eu vou viver essa verdade, porque essa verdade me libertou. Ele é denominado Apolion, ou seja, destruidor. O que o liga ao poço do abismo. Apocalipse 9:11 diz assim, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O rei. Ele é referido como príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, nos quais acostumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós costumávamos viver nisso. Ele atuava em nós, através da desobediência. E ele continua atuando através da desobediência das pessoas que não querem se voltar para Deus. Satanás tem uma casa atual também, sabia? Tem, onde é que ele mora? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É na mente das pessoas que ele está trabalhando. Ele é chamado de o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou o entendimento. Por que ele não entende? Por que ele não entende? Por que ele não reconhece? Porque estão cegos. Não reconhecem e não entendem que estão cegos. Ele é chamado de mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus falando por religiosos, por fariseus, por escribas da época. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse e outros títulos de Satanás não têm sentido a menos que ele seja um ser pessoal. É um ser pessoal, irmão.
que é